Boa noite, boa noite. Hoje vou estar à conversa com a Marta Parracho. Vamos aguardar um bocadinho, entretanto, para os colegas poderem chegar. Olá, Andreia, boa noite. Boa noite, Edith. Já agora confirmem só se o som está direitinho. A Marta já cá está. Esperar um bocadinho para entrar. Olá, Marta. Olá, boa noite, Yolanda. Olá, tudo bem? Ok. Tudo? A Edith já confirmou que o som estava bom. Ok. Vamos só aguardar um bocadinho, entretanto as colegas também estão a chegar. Primeiro também quero agradecer, Marta, o facto de teres aceito o convite de conversarmos, porque na verdade é interessante porque há caras e há páginas que nós vamos seguindo e vamos acompanhando e acabamos por... A sensação que dá é quase que nos conhecemos, né? É um bocadinho... É um bocadinho isso. E uma das pessoas que, na verdade, tenho acompanhado e tenho visto algumas coisas também a nível da que nem é workshop, da conversa que tiveste com a Vanessa, da Char Diary, Sim. também foi assim uma forma também de conhecer um bocadinho o trabalho, aquilo que defendias. Pronto, estes encontros que eu pretendo é um bocadinho aquela curiosidade que eu tenho de saber diretamente pela própria pessoa, pela própria colega, neste caso, um bocadinho aquilo que eu, ao ver os vossos perfis, e no teu caso o perfil de dar sentido ao que faz sentido, né? Também de saber de primeira mão que a leitura que eu faço daquilo que vais publicando e que vais partilhando connosco, se vai ao encontro das minhas reflexões e da ideia que eu tenho um bocadinho sobre o teu trabalho como educador, não é? E então achei que era interessante, e daí agradecer-te, na verdade, o convite, porque não nos conhecendo pessoalmente, mas prontamente disseste que sim. E isto para mim pronto, sinto-me bem pelo facto de. Yolanda, eu é que agradeço o convite e, como eu disse, eu não consigo dizer que não a uma boa conversa, então sobre educação não consigo negar. Gosto imenso de conversar e sobre a infância, então gosto mesmo. E é curioso aquilo que estás a dizer, porque eu também tenho curiosidade de perceber como é que aquilo que eu publico na minha página chega a esse lado, não é? Porque eu posso ter uma intenção na minha publicação, mas ela está sempre sujeita a interpretações e ao mundo que cada uma de vocês tem, não é? E portanto também é curioso para mim perceber que leitura é que as pessoas fazem disso, não é? Ok. Sim, sim, porque, ou seja, há colegas que, na verdade, e felizmente vão sendo muitos, né? Vão sendo muitos, que na partilha que fazem, uma pessoa consegue identificar e consegue encontrar aqui um bocadinho eco, né? Um bocadinho daquilo que nós acreditamos e daquilo que faz sentido para cada um de nós. Trabalhar ou estar aqui ligado à infância, não é? Eu vou começar um bocadinho por aí, Marta. Vou começar pela questão, pelo nome do perfil, que para mim eu gostava de saber o que é que para ti, o que é que faz sentido, né? Qual é o sentido que tu dás, né? Em relação à infância, neste caso. Sabes que eu acho que nós, enquanto profissionais, não nos conseguimos dissociar daquilo que somos enquanto pessoas, não é? Levamos muito do nosso cunho enquanto ser pessoa, Marta, para a educadora Marta. E uma coisa que para mim sempre eu fiz questão na minha vida pessoal foi de as coisas têm que me fazer sentido. Para eu estar envolvida, para eu estar motivada, para eu estar ali, as coisas têm que me fazer sentido. E, portanto, sempre tive este cuidado de que as coisas fizessem sentido na infância, com o meu grupo, com a minha auxiliar, na escola onde estou. Portanto, é importante esse sentido para mim. E, portanto, acabei por transportar também esse sentido para a infância. E a página acabou por ganhar esse nome, dar sentido ao que faz sentido, porque no fundo é o que nós fazemos enquanto educadores de infância, não é? Nós damos sentido àquilo que faz sentido para as crianças. Portanto, foi um bocadinho por aí. Bom, é interessante porque o facto de estás a falar nesse sentido para a criança, hum, que, que- e é interessante porque vai um bocadinho ao encontro
da imagem que eu criei um bocadinho e da reflexão que eu fiz em relação às tuas partilhas, Marta. Porque, na verdade, o que eu noto ali é quase uma legendagem da exploração que a criança faz. Ou seja, de certa forma, amplias, não é, de forma profissional, e muito bem, é isso que se pretende também, não é? Porque às vezes nós temos esta sensação que quem defende muito a participação da criança acha que tem que se anular também como adulto, e eu acho que é impossível fazê-lo, né? Eu acho que nós temos é que nos ampliar um bocadinho a voz da criança, é verdade, criar aqui um bocadinho esta... Eu costumo brincar a dizer que é criar as condições ideais para que a criança cresça de uma forma muito participativa, né? Tenha voz, tenha representatividade até dentro do próprio contexto, né? Na verdade, seja o mais importante de um contexto da infância, que às vezes, infelizmente, nós sabemos que não é, que há outros interesses que sobrepõem. É que, no fundo, a infância é delas, não é? E, portanto, não era justo que eu tomasse conta da infância delas. E, efetivamente, elas têm muita participação e muita voz ativa dentro da sala e dentro do grupo. Mas isso não quer dizer que eu também não faça parte do grupo e que não seja um elemento do grupo. E, portanto, tal como todos os elementos do grupo, e porque aquilo que eu defendo é um bocadinho a democracia dentro de sala de aula, aquilo que se eu faço parte do grupo, eu também tenho voz, tal e qual como eles, e portanto vivemos ali numa comunhão muito grande de democracia em que todos têm voz ativa, incluindo eu. Ok. Marta, o teu grupo é heterogéneo? É assim, neste momento, Uhum. sim, não é que seja heterogéneo, portanto eles têm entre 1 e 2 anos, mas nestas idades, não é? Quem faz em janeiro e quem faz em dezembro já têm ali um ano de diferença e portanto já se torna um bocadinho heterogéneo. Que eu acho que só tem benefícios, na minha opinião. Eu gosto muito de grupos heterogéneos, mais do que homogéneos. Mais desafiantes, mas mais ricos, não é? Sim, são mais desafiantes porque também requerem que nós pensemos mais e refletimos mais e encontremos mais contextos que cheguem a todos, não é? Mas é muito interessante, pois, em termos de dinâmicas de grupo e de cooperação e de partilha e de interajuda, torna-se muito mais interessante. É um bocadinho esta questão de entre pares, haver uma aprendizagem muito mais ativa que vai ao encontro dos seus próprios interesses, né? Tipo, eles conseguem fazer esta leitura e é interessante que eu também estou numa sala há 2 anos e acontece-me isso, tenho o primeiro a fazer anos a 4 de janeiro e o último a fazer a 4 de dezembro, ou seja, é ali Um ano quase. ano, né? E na verdade eu sinto que muitas das vezes eu observo aprendizagens que são feitas entre eles, que eu digo que giro, nem me passou pela cabeça que isto poderia acontecer neste momento, né? Tipo aprendizagens com grandes disparidades de idade, mas que na verdade a criança mais nova acaba por ter o interesse no brincar com o mais velho e nesse brincar acaba por haver aprendizagem. E é interessante, muito interessante mesmo, porque nós às vezes ficamos muito presos a esta questão de, ok, se está com estes meses ou está com esta idade, se calhar faz sentido trabalhar isto ou trabalhar aquilo, né? Isto às vezes acaba por ser tão limitante, não é? Tão condicionante também, que na verdade não surge esta aprendizagem de forma muito espontânea. Sim, Acaba não sempre muito Eu plástica. costumo, eu costumo, olhar para a infância um bocadinho à luz daquilo que nós somos também enquanto adultos, no fundo é um bocadinho isso, não é? E nós não aprendemos com pessoas iguais a nós no mesmo nível, de desenvolvimento que nós estamos, não é? Nós aprendemos com pessoas que estão noutros níveis de desenvolvimento, que estão com outras reflexões, é isso que nos impela a evoluir, não é? É isso que nos impela a refletir e a ir mais além de nós mesmos, estarmos com pessoas, falarmos, refletirmos, como pessoas que estão noutros níveis de patamares diferentes. E isso acontece também muito na infância. Portanto, no fundo, eles aprendem cada vez mais e têm aprendizagens mais significativas quanto maior for esta disparidade de níveis onde eles se encontram, porque tanto todos no mesmo patamar, no mesmo nível, com a mesma idade, com o mesmo nível de desenvolvimento, o crescimento entre pares torna-se muito... Embora haja sempre crescimento, como é óbvio, porque as crianças são diferentes e têm as suas particularidades, mas efetivamente haver esta discrepância torna-se muito mais interessante e despleta muito mais descobertas e aprendizagens entre eles do que Sim, em e por grupo. um lado facilita-nos também muito o trabalho, né? Também. Sim, por exemplo, eu neste momento tenho pequenos ajudantes em sala que me ajudam com os mais pequeninos quando é preciso, porque acabam por ter, lá está, este cuidado com os mais novos, porque já têm, lá está, já atingiram um determinado patamar de nível de desenvolvimento, mesmo em termos de autonomia,
que me permite a mim poder usá-los, né, entre aspas, para chegar aos outros. E, portanto, isso é, para nós, então, acho que acaba por ser mais fácil do que ter todos no Sim, mesmo ou nível de até nós desenvolvimento. encará-los dessa forma, porque, não é? Porque às vezes passa muito também pelo olhar do educador, do educador, aqui vou falar do adulto da sala, dos adultos da sala, de olharem também com uma mente principiante, ou seja, aqui uma forma muito, com muita curiosidade, dizer, ok, o que é que poderá sair daqui e não tanto o que é que eu tenho que trazer para aqui, não é? É um bocadinho esse o convite, aliás, em todas as salas, não é? Mas na sala do ano, para mim é um desafio, é um desafio constante, porque nesta altura da minha vida o percurso está a ser um bocadinho fazer até aos 5 e depois voltar ao primeiro, não é? E há ali eu digo, isto é muito rápido, não é? Devia ser ao Boa. contrário, ir para a sala dos 4, depois para a sala dos 3, depois para a sala dos 2, acho que seria mais soft e não tão, ou seja, mudar aqui um bocadinho o chip. Mas é interessante porque o que me tem vindo, a reflexão que eu tenho vindo também a fazer um bocadinho, é que se calhar eu não tenho que mudar tanto o chip assim, porque a dinâmica acaba por ser muito semelhante a uma sala de 5 anos, heterogénea, não é? Exatamente, sim. Acaba por ser isso, sim, porque lá está, porque tem esta disparidade de idades e desenvolvimentos, pronto, não tem as mesmas capacidades que os 5 anos, mas efetivamente acaba por ser isso, sim. E no fundo, a nossa reflexão, o facto de refletirmos muitas vezes, acaba por desconstruir em nós muitas coisas que nós próprios é que nos complicamos um bocadinho, não é? Não é? Vamos acreditando em coisas sem pôr em causa, não é? Tipo, sem achar ok, é assim e isto é o desafio. Marta, vou-te colocar, e falaste agora aqui numa coisa muito importante, esta questão da desconstrução. E também é uma curiosidade, aliás, as minhas perguntas vão no sentido de comatar as minhas curiosidades, né? De saber um bocadinho mais sobre o teu percurso. Tipo, esta questão da desconstrução, ou seja, aconteceu contigo há muito tempo, há pouco tempo, não aconteceu, ou está sempre a acontecer. Como é que tu lidas com esta questão da desconstrução, da transformação, da mudança, tudo isso? Olha, eu acho que esta questão da desconstrução, sempre aconteceu em mim, ou seja, sempre houve uma inquietude em mim de sempre procurar mais e de pensar sobre as coisas, e lá está, nesta busca de que as coisas me façam sentido, acabei sempre por ir atrás daquilo que me faz sentido, mas houve realmente um ponto em termos profissionais no meu percurso, que foi ter-me cruzado com o movimento da escola moderna. E o facto de me ter cruzado com essa pedagogia acabou por me trazer realmente aqui uma visão, primeiro uma visão muito diferente da infância, não é? Uma visão mais respeitadora, tendo em conta que as crianças são voz ativa e participativa na sala, e depois tudo o que envolve, porque o próprio movimento acaba por trazer grupos cooperativos, reflexões constantes, inquietudes, sempre que achamos sempre que estamos a fazer pouco e nunca chegamos àquilo que, e impela muito a esta questão de refletir, de pensar, e depois acaba por ser um exercício que acaba por ser um hábito, e portanto é difícil para mim não haver esta reflexão, esta desconstrução às vezes das coisas, mas sempre nesta busca de que as coisas me façam sentido e que as coisas façam sentido para quem está comigo. E portanto acho que acaba por ser um bichinho que cada uma de nós tem, por isso é que eu acho que cada uma faz o seu processo e faz o seu caminho. Eu acho que isto, o ato de educar, é mesmo um caminho que se faz. E acho que nunca ficaremos satisfeitas com aquilo que fazemos todos os anos. É Somos verdade. capazes, não é? Estamos sempre insatisfeitas. Acho que para o ano eu vou fazer melhor. Estamos sempre. Ok, eu vou estar a trabalhar não sei quantos anos na área e acho que vou acabar a minha vida profissional a transformar-me, não é? Exato. A construir, não é? Que é interessante por um lado. Também porque, e se calhar é aquilo que faz sentido na área da educação, e se calhar em muitas outras áreas, mas na educação, porque também a própria criança se vai transformando, não é? Tipo, um educador, sei lá, que trabalha há 20 anos ou há 30 anos, a criança que começou, não é a mesma criança de hoje. E às vezes os desafios tornam-se muito maiores e até muito pesados para alguns educadores, porque entendem na visão deles que, ok, isto faz assim, então eu vou fazer isto todos os anos e vou buscar. Exato. Porque não se transformam, porque não adequam, não é? Porque não acompanham a transformação da própria infância, não é? A própria infância passa por transformações, não é? A própria sociedade, tudo. E, portanto, se nós não acompanharmos essa transformação, realmente ficamos um bocadinho desadequados
e torna-se, como tu estavas a dizer, e com muita razão, muito difícil esta profissão de educar. Mas eu acho que acaba por ser, lá está, o que eu estava a dizer, é um caminho, é um progresso que cada um de nós faz. Pois cada um há de ter os seus pontos, não é, que acabam por nos virar mais para um lado do que para o outro, mas tem que existir esta inquietude dentro de nós, tem que existir este buscar de sentido, de procurar refletir e de procurar fazer melhor. Eu uma vez ouvi uma frase que gostei muito e nunca mais me esqueci, acho que foi o Américo Peças, também do Movimento da Escola Moderna, que ele dizia assim, nós vamos errar sempre, temos é que aprender a errar melhor. E esta frase, ou seja, fez-me, ok, é possível errar, não faz mal errar, está tudo bem, erramos e está tudo bem. Não é o peso ao erro Sim. né? É esta desconstrução que eu acho que é importante em nós, não é? Porque às vezes nós temos, e acho que nós somos os principais bloqueadores de nós mesmos. Nós, principalmente, somos os principais bloqueadores de nós mesmos. Portanto, se nós tivermos este exercício de desconstruir em nós e de desbloquear estes bloqueadores, e às vezes são pequenas frases como esta que é errar melhor, pronto, é isso mesmo, é errar melhor. Portanto, é assumir que também fazemos erros e que temos erros. E que os cometemos. De forma até acabas por estar, ao fazer essa aceitação, acabas por estar até mais atenta aos próprios erros, não é? Porque ganhas consciência, não é? Ganhas uma consciência deles. Completamente. Não é? Porque sabes que vai haver uma aprendizagem a partir dali, ok, vou mudar, não correu bem, o que é que eu posso fazer melhor a seguir? Ou seja, o teu próprio sistema acaba de, como estavas a dizer muito bem, não é? Tipo, não carregas aquilo com tanta dor, não é? E muitas vezes pode ter aqui dois caminhos, não é? Ou carregamos os nossos erros com um peso que não tem, na verdade, exato. Ou então fazemos de conta que não erramos para não ter que carregar esse peso, não é? Tipo, de uma forma ou de outra não é muito saudável, não é? Não é muito saudável. E uma coisa também interessante é quando nós começamos a trabalhar e a aceitar esse erro como ok, faz parte do caminho, né? Faz parte do meu processo de melhoria constante, né? De melhoria, e às vezes, ok, até acho que estou a melhorar e não estou a melhorar, não é? Tipo, não é? Mas não interessa, é o processo, não é? É o que eu costumo dizer. A educadora que eu sou é o resultado de tudo aquilo que eu passei até agora, até este momento. E a educadora que eu serei vai ser aquela que vai ser construída com aquilo que ainda está por acontecer. Sim, e quando tu te colocas num nível de aprendizagem, até com as próprias crianças, com o próprio grupo que tu tens à tua frente, com os pais que fazem parte também desse grupo, tu acabas por levar as coisas com uma leveza muito maior, porque tiras um peso tremendo em cima de ti, que tudo depende de ti e tudo está nas tuas mãos naquele ano letivo. E não está. É uma coisa que é partilhada, que é dividida, que é feita em cooperação com todo um conjunto que está à tua volta, com o grupo de crianças, com a tua colega de sala, com o grupo de pais. E, portanto, a coisa, né, para mim, desconstruiu-se assim, na divisão, na partilha, na cooperação. E na reflexão sempre. Na reflexão. Sim, até esta questão, além de nós termos que viver um bocadinho de forma muito natural os nossos erros, também quando o fazemos acabamos por sentirmos muito mais à vontade de partilhar esses mesmos erros com os outros, não é? Sim. E acaba por haver aqui uma transformação, uma desconstrução conjunta que é tão boa, tão saborosa. Não é? Porque primeiro começamos a perceber, é quase como na parentalidade, não é? Quase como aos pais, quando começam a falar com outros pais e começam a perceber, ok, afinal não sou só eu, não é? É isso, exato. Na educação também é um bocadinho isso, não é? Tipo, às vezes os docentes no geral e os educadores da infância fecham-se muito na sua cápsula e para mim é um caminho que tem que ser feito com pares, não é? Em conjunto. Nós defendemos, não é? E defendemos tão bem, e faz sentido defender a questão da aprendizagem da criança com os pares, nós também temos que fazer esse mesmo processo, não é? Aliás, porque somos um modelo, se eu não o fizer, acaba por haver uma incongruência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Não é? E por isso é mesmo importante esta reflexão. Marta, outra questão que também estavas a falar, e este trabalho tão importante com as famílias, como é que isso funciona? Como é que... Olha, lá está, neste processo de desconstrução e de reflexão, as famílias foram tendo um lugar cada vez mais
presente dentro das minhas salas ao longo dos anos. Sempre tive as famílias como parceiras, não é? Mas ao longo dos anos elas foram, parece que, saltando barreiras daquilo que era mesmo a estrutura física das instituições por onde eu passei, e hoje em dia estão completamente dentro da minha sala, estão incluídas no projeto pedagógico, as coisas são feitas e conversadas com as famílias. E aprendi que elas são realmente os nossos maiores parceiros neste ato de educar, porque no fundo eu sou educadora de infância, eles são os pais, não é? Portanto, se já nós, enquanto pais, os filhos não são nossos, os alunos então muito menos são nossos, não é? E portanto eu acho que este caminho, para mim, agora resulta muito de uma forma muito natural. Mas lá está, também foi desconstruções que eu fui fazendo em mim. De encarar os pais não só como pessoas que às vezes são intrusivas no nosso trabalho, porque às vezes o são, não é? Porque têm uma visão diferente da educação que tu tens, ou porque têm perspectivas de educação, ou porque a própria relação dos pais com a escola depende muito daquilo que foi a vivência deles, não é? Também eles precisam de fazer essa desconstrução. Exato. E portanto, foi lá está, acho que foi tirar-me. Porque eu, quando acabei o curso, senti que eu agora sou educadora de infância, esta sala é minha, este ano letivo é meu, e era uma questão de posse. Não sei se sentiste isso. Sim, e até está muito manifestado, é engraçado. E agora a questão da escrita, né? O facto de nós escrevermos mais, até nas redes sociais, obriga-nos pelo menos a mim, faz-me refletir mais. Quando eu escrevo, não é? Tipo, colocar no papel e ler, e eu digo, ok, isto se calhar não faz muito sentido. E é interessante porque eu dou comigo muitas vezes a escrever as minhas crianças, o meu grupo, né? Usamos muito o nosso, não é? E então, quando saímos da licenciatura, miúdas, não é? Encaramos pais de 30, 40, né? Com idades superiores, parece que há aquela necessidade de nos. Não, eu tenho que me afirmar, eles têm que perceber que e porque efetivamente a educação da infância não é assim uma profissão muito valorizada, eu acho que cada vez está mais a ser valorizada pelos pais, acho que reconheço isso, mas no início da minha carreira não era, quer dizer, uma palavra de uma educadora contra a de um pediatra, zero a nossa palavra, não é? E portanto havia aquela necessidade, e eu fui desconstruindo isso ao longo dos tempos e percebendo que a minha segurança naquilo que eu faço e no meu trabalho pode ser transmitido não de uma forma tão afirmativa, ou tão altiva, ou tão de posse, não é? De parceria. E vocês aí. Okay. Parceria. E já agora, Marta, consegues, ou já fizeste alguma vez esta reflexão de onde é que veio? Eu acho que na verdade estamos num bom caminho, pelo menos eu tenho essa sensação, a nível do reconhecimento da profissão e do nosso papel, mas porquê é que tu achas que, na verdade, durante muitos anos, o educador da infância não tinha assim uma posição em relação à família, em relação aos outros docentes? Eu acho que, e se calhar contra nós falo, acho que a culpa foi muito nossa, enquanto educadores de infância, porque não nos valorizámos a nós mesmos, porque não nos documentámos na nossa prática como fazemos agora, porque isto também de escrever nas redes sociais e de partilhar a minha prática nas redes sociais, eu e muitas educadoras, hoje em dia cada vez há mais páginas, é uma forma de nós documentarmos aquilo que fazemos e de mostrarmos aquilo que é a nossa essência no nosso trabalho. E acho que durante muito tempo a nossa profissão foi muito ligada ao só estar a tomar conta de crianças e só estar a brincar com elas. Porque nós próprias não valorizávamos isso. Eu via mais no sentido de... Sim, eu concordo plenamente contigo. Aliás, eu costumo dizer que quando me perguntam às vezes, então, mas foste para a educação da infância, então porquê? E eu disse, olha, não foi por gostar muito de criancinhas, acreditem. Okay? Porque não foi mesmo, não foi aquela questão, gosto muito de crianças, então vou para a educadora. Não, ia para outra coisa qualquer, nem precisava de estudar, né? Se fosse essa a razão. Não, eu fui para a educação de infância porque, na verdade, eu gosto é de facilitar um processo de crescimento, de aprendizagem, isso sim. Eu adoro ver aqueles insights, né? Tu, sei lá, vês uma criança a fazer qualquer coisa com uma autonomia, com uma criatividade, com uma iniciativa, tu dizes, uau! Isto apaixona-me na educação de infância. Não é a criança em si, porque é criancinha. Não, isto não tem nada a ver. E é importante, e sinceramente eu acho que nós durante muitos anos pusemos a jeito, não é? Porque eram os bonequinhos, eram as coisinhas, era tudo, não é? As decorações da sala.
Olha, o Fábio está. Era tudo baseado em atividades para ver, né? Que fazíamos Sim, atividades com as crianças que no fundo pareciam que era para sim, pouco entretê-las e não para fundamentadas. desenvolvê-las. Sim, e pouco fundamentadas, porque essa atividade, Exato. quer dizer, nem sequer havia fundamentação dela. O Fábio está aqui a dizer, e muito bem, que na verdade há mudanças positivas, claro que há, mas que é preciso mudar ainda muito, sem dúvida, Fábio, e tu isso também contribuis com a tua, com a tua boa parte de reflexão. Mas é isso, ou seja, esta afirmação, né, de como profissionais de educação, pessoas que Eu estudam. acho que hoje em dia temos mais consciência daquilo que é a nossa profissão e daquilo que é o nosso trabalho e sabemos documentá-lo, sabemos fundamentá-lo. Que antes eu acho que não acontecia, não fundamentávamos tão bem e não documentávamos a nossa prática. E hoje em dia, o simples brincar, que antigamente era só brincar, é das atividades principais da infância e é aquilo que mais é valorizado, não é? E, portanto, para tu veres que até o próprio brincar teve aqui não é? Tem aqui um foco totalmente diferente do antigamente e do agora. Sim, e é interessante, há um bocado estavas a falar na questão dos modelos, né, que cada vez há mais essa escolha alternativa. E eu também gostava de saber um bocadinho a tua opinião sobre isto. Eu, lógico que eu sei, por exemplo, e conheço um bocadinho o modelo da escola moderna, e sei que em creche, por exemplo, foi uma construção também, não é? Porque ele estava muito, ou seja, começou no primeiro ciclo, depois para o pré-escolar, e agora, nos últimos anos, muito a nível das oficinas para, para a creche. No entanto, eu também sinto que às vezes não tens nada que pedir desculpa, Fábio. O Fábio está a dizer que na verdade não é a maioria. Não é, não é, não é, não é, não é. Mas pronto, eu acho que isto é por contágio. Eu acho que principalmente a malta nova que está a sair agora, eu acho que já vai ter mais referências, enquanto que eu lembro-me que as nossas referências, as minhas referências, não era de ninguém, não era do educador, nem de uma educadora, era dos teóricos, né? Era aquilo que eu lia. Por isso eu acho que sim, estamos num caminho. Mas esta questão dos modelos, primeiro é interessante perceber que a maior parte deles são modelos do século XIX. Ou seja, não é tipo. Exato, nós chamamos de modelos pedagógicos, agora recente, novos, né? Novas pedagogias, mas Sim, elas não são novas. O movimento da são escola muito, moderna tem 43 anos. É mais muito, velho que eu. muito velhas mesmo. Só que, na verdade, uma das coisas que eu também tenho receio, e acontece tanto na área da educação como noutras áreas, que em muitos casos acaba por ser modelos que são apropriados, mas sem fundamentação, ou seja, são modas, né? Tipo, não há um estudo, não há uma reflexão sobre, tipo, é quase encaixarem algumas coisas no modelo, colocá-la na sala e agora vamos fazer assim. Na verdade isto exige muito, né? Exige um estudar, um ler constante, né? Tipo, em vez de estarmos, eu batalho um bocadinho nisso e batalho quando dou as formações e quando tenho essa oportunidade, sempre, aliás, como estavas a dizer, não é? Quando eu tenho oportunidade de falar da infância, uso um momento para batalhar um bocadinho neste sentido, que sim, é muito importante isso, mas, no entanto, eu acho que a nossa sala tem que refletir isso, a nossa prática diária, é quase tipo, a forma de pensar já tem que estar alinhada com aquilo que eu acredito e com aquilo que, na verdade, faz sentido para mim como educador. Eu não vou contra outras práticas, eu acho é que têm que ser fundamentadas. É, Né? é, é Todas assim, têm que ser fundamentadas. há coisas que, em termos de educação, eu não concordo muito com elas, da forma como as pessoas o fazem, mas principalmente por uma razão. É quando eu pergunto porquê é que o fazem, não me sabem argumentar e justificar e fundamentar. E é com isso é que eu não concordo. Porque se me disserem que dão fichas às crianças e souberem fundamentar e argumentar porque é que as dão, eu se calhar até digo, ok, é um ponto de vista, está fundamentado, eu não concordo com ele, mas existe essa fundamentação. A questão é que a maior parte das pessoas, quando lhe é questionado e quando lhe é perguntado porquê é que faz assim, não sabe responder e não sabe argumentar e não se fundamenta e, portanto, faz assim porque aprendeu assim porque sempre fez assim. Eu lembro-me no meu curso, eu dei várias pedagogias, porque todas demos em termos teóricos, mas Claro. os meus locais de estágio, e isto eu acho que é um erro em termos da educação de infância, os locais de estágio escolhidos foram todos do ensino tradicional, de fichas, de livros, e era disso que era a minha aprendizagem. Portanto, eu acho que se estamos a dar, a formar pessoas em termos teóricos num sentido, os locais de estágio têm que corresponder a esse sentido e deviam ser mais cuidadosamente escolhidos
Porque no fundo, se nós virmos bem, os nossos locais de estágio são aqueles que mais nos influenciaram de algum modo. Eu Sim, tive num, dizer, às vezes é dizer, ok, ou se aprende, é isto que eu quero ser, ou então é isto que eu não quero ser. Né? exato, mas eu acho que quando sais da formação, tu ainda não sabes bem o que é que não queres Sim, ser. sim, A sim. menos que tenhas aquela inquietude em ti que falámos no início, né? Aquela inquietude que te faz às vezes estar num sítio. Eu já trabalhei por temáticas, já trabalhei por temas, que no outubro era outono, já fiz isso porque saí da faculdade assim, mas eu fazia aquilo e a coisa não encaixava, não é? Havia coisas que. Lá está, é esta inquietude, que se tu Sim, é tiveres isso. essa Eu inquietude, acho tu vais atrás das respostas, não é? Vais que refletir, vais procurar aquilo que te faz sentido e faz o teu caminho. eu acho que todos nós passamos um bocadinho por esse período, não é? Por essa forma de. Agora, a questão é aqueles que ficam e aqueles que não ficam, não é? E a colega aí estava. Houve aqui uma colega que eu creio que foi a Filipa, não sei, que na verdade às vezes o desafio também tem a ver no local onde estamos a trabalhar, mas já, às vezes é o que eu costumo dizer, e já trabalhei em sítios, na verdade, desafiantes, outros menos, com mais espaço para. Eu costumo dizer, ok, há coisas que eu sei que não consigo mudar, aí eu não gasto energia nessa. Não gasto É mesmo. isso. Eu costumo dizer, já fiz esse processo, né? Já passei por essa fase de batalhar tudo e estar e desgastar-me. Depois, quando chegava ao próprio grupo, já nem sequer tinha forças, porque já tinha as energias tinham ficado noutros locais. Isto também é a idade que uma pessoa começa também né, a fazer estas escolhas das batalhas. E eu costumo agora, de certa forma, dizer: isto eu não consigo mudar, ok, tudo bem. Agora, isto eu consigo. Diretamente com o meu grupo, eu consigo fazer. Tenho que fazer isto porque está no plano de atividades e não sei o quê, tudo bem, mas não é ali que eu invisto o meu tempo. Não é ali que eu dou o meu, né, dou o meu Sim. melhor. Não é. Eu já fiz essa desconstrução também, porque também muitas vezes já me escudei desse argumento de estou numa instituição que não me permite. E isso é fácil para nós irmos atrás de estou neste e não consigo. Mas não, está nas nossas mãos e eu sei que pode ser difícil, mas é dentro do nosso mundo, da nossa realidade, é fazer o melhor que conseguimos. Se tivermos este ímpeto de reflexão, de desconstrução, de sabermos aquilo que estamos a fazer e estivermos seguros daquilo que estamos a fazer, das nossas opções pedagógicas, não há nada que nos impeça de as seguir. Agora, podemos é ter maior liberdade para ir mais longe ou ir menos longe, não é? Eu também tenho, e sempre tive ao longo da minha vida, aquelas encomendas, como uma colega do MEM dizia, que é as encomendas que nos fazem. Tudo bem, eu faço as encomendas, arranjo a forma delas entrarem no meu grupo fazendo sentido para eles. Sim. Por exemplo, eu tive agora, e nós todas temos as fotografias de Natal, por exemplo. Todas temos, todas passamos por isso. Sabemos que são dias às vezes estressantes, as crianças também não é uma coisa que eles adorem ir para ali tirar fotografia perante um estranho. E eu acabei por me lembrar, eu veio a minha máquina fotográfica, eles estiveram a brincar com a máquina fotográfica, muito parecida com a do fotógrafo, tiveram a ver, tirarmos fotografias, estiveram a ver. Ou seja, foi uma forma também de lhes fazer sentido aquilo que ia acontecer. Olha, agora vamos tirar umas fotografias num sítio. Portanto, é contextualizar um bocadinho. Para mim é importante que as aprendizagens da infância estejam contextualizadas na vida deles. E às vezes essas encomendas não têm contextualização e, portanto, tem que ser eu a encontrar um contexto e tem que ser eu a arranjar esse contexto, quase que ali a manipular um bocadinho a realidade, é verdade, mas é uma forma de que a coisa acabe por entrar mais naturalmente e, portanto, eu já me escudei dessa argumentação de que estou numa escola que não consigo. Eu acho que conseguimos melhor que isso. Acho que conseguimos mesmo melhor que isso. Sim, porque depois o que é que geralmente, e eu, pronto, falo com algumas colegas, o facto ou seja, te anulares como educadora nessa reflexão, acabas por chegar a uma certa altura que também não estás ali bem, não é? Tipo, não estás bem de uma maneira e não estás bem de outra. E é o que eu digo, não estar bem, é pá, que seja a lutar. Exato. Não é? Também Seja a tem dar o máximo. comigo. Porquê? Porque nós, epá, é aqui dois passos à frente, um passinho atrás, não interessa, mas quando damos aqueles dois passos, sabe tão bem, não é? E depois há uma coisa que eu acho que é isso que nós devemos quase colocar como intenção diária, é que os nossos meninos ganham com isso, e aqui volto aos nossos, né? Lá estou eu com os nossos. As crianças, na verdade, ganham com isso, né? Porque estamos-lhe a dar também a eles um modelo de alguém que luta por aquilo que acredita. Não é? E é tão importante, né, na educação da infância nós
de certa forma, temos que alimentar estes meninos também, nesse sentido, não é? De lutarem por aquilo que acreditam. Se eu não tiver essa vontade, como é que eu vou mudar? Não é? Se eu não quero mudar o mundo, que raio de educador é que eu sou? E que raio de mensagem é que eu estou a passar ao grupo, no sentido de dizer, olha, acomodem-se amigos, isto não vale a pena. Não é, tia? Exato. Tristeza, é só cinzento, não há só. Claro que não. Há dias maus, muito dias maus. Há dias que apetece abrir a porta da entrada e passar pela porta de saída e sair, não é? Tipo, ok, há dias assim, como toda a gente. Agora, eu costumo brincar muito a sério, a dizer, eles não merecem isso, eles não merecem uma educadora conformada, uma educadora que, ok, não vale a pena, que está ali sempre, né, a nível mesmo mental, né? Tipo, sempre naquele Um piloto discurso automático. de que não dá, que não se muda nada, ou então também não merecem uma educadora que esteja sempre toda, não é, tipo, muito plástica. Eu costumo dizer que somos as educadoras plásticas, que eu também já fui, né? E quando olho para trás e quando eu olho assim, nossa senhora, Exato, é isso. que é isto? Onde é que estava a criança? Tipo, ela não podia mexer em nada, que era para não estragar o meu trabalho, né? Exato. Não ia estragar tudo, né? E nesta altura eu digo muitas vezes aos pais, olha, eu não sei se vou conseguir ter muitos produtos finais, porque eles rasgam tudo na exploração, ou metem em sítios que eu depois não sei onde é que aquilo Mas está. o mais interessante, eu acho que o bom do rumo que eu acho que agora está a acontecer em termos da mudança é que nós não precisamos de produtos finais para mostrar aquilo que fizemos com as crianças. Podemos documentar o O processo. processo. E ao documentar o processo, estamos a mostrar aquilo que fizemos, não é? Estamos a validar também aquilo que é o Eu nosso tenho trabalho com um eles. problema, Marta, com esta questão. Tenho um problema porque eu entro tanto no processo que só quando às vezes chego ao final que eu digo, pois, não há fotos, Não há. nada. Sabes que eu este ano tenho uma plataforma digital, não vou dizer o nome porque não sei se posso Eu fazer também publicidade. tenho, eu tenho. Pronto, e isso tem feito comunicar muito com as famílias, tem sido muito interessante essa comunicação com as famílias. Antes era só pontual, ou por meio de e-mail, e era uma coisa mais distante, hoje em dia é uma coisa muito mais próxima. E isso acaba portanto, o telemóvel hoje em dia é uma ferramenta de trabalho para mim. O telemóvel Completo. hoje em dia é uma ferramenta de trabalho para mim. Não é que eu deixe de viver o processo porque tenho que tirar fotografia, mas é quase como se estivesse ali. E às vezes é só deixar acontecer e estar a ver e clicando, ir fazendo, mas sempre porque lá está, porque a documentação do processo é importante. E isso tem ajudado também a desconstruir aquela visão que se tinha da infância e dos produtos finais, não Sim, é? Do sim, que é que eles fizeram, claro. dos trabalhos espalhados pelas escolas, e isso é um trabalho também muito interessante de fazer em conjunto com as famílias, delas perceberem Sim, porque aquilo também que não vão temos esse esperar e aquilo lado. que não vão encontrar. Depois temos esse lado, né, que estava já um bocado a falar, e muito bem, na questão da família. Também há famílias que têm essa expectativa, né, ele tem que aprender as cores na creche, ele tem que, ou seja, há muitas coisas que têm que acontecer na creche. E quem trabalha em creche achava que estava safa disso, mas já não está, ok? Não, porque os pais estão mais aprimorados, cada vez Né? mais. Antigamente não, era só o pessoal de pré-escolar, né? Dos 3 aos 5 tinha que prepará-los para o primeiro ciclo. Nós agora temos que prepará-los para o Para os de pré-escolar. infância. Né? E então para o jardim de infância é assim coisa. Mas é interessante porque e eu como educadora, como tu dizes, identifico-me muito, e eu tinha a certeza que sim, né? De certa forma, por aquilo que eu ia vendo das tuas publicações, Marta. Mas na verdade, esta afirmação como educadora, né? De eu dizer aos pais, eu este ano peguei num grupo pela primeira vez, né? O grupo de um ano, e na primeira reunião eu disse-lhes que educadora eu era. Né? Como é que eu trabalhava, o que é que eu defendia, o que é que eu acreditava. E foi interessante, né? Porque eu pensei, ok, isto há uns anos atrás, há uns aninhos assim, né? Não muitos, há alguns anos atrás, eu não abria a boca, não é? Tipo, eu dizia assim, ok, vamos lá ver o que é que os pais querem. E foi interessante porque depois encontramos tudo, né? Esse trabalho, essa empatia natural para aqueles pais que sim querem aprendizagens formais, mesmo no primeiro, na sala de um ano de creche, e há outros pais que se identificam assim, ainda bem que disse, porque na verdade eu não queria. Né? E é interessante porque acaba por criar-nos aqui também um objetivo de eu dizer assim, isto é importante eu passar já. Vocês precisam de saber
qual é, que educador é que os vossos filhos vão ter e à partida até aos 5 anos. Não é? Porque, A relação com os pais vai-se construindo desde o primeiro dia que tu bates os olhos neles, não é? É aí que começa a tua relação com eles. Um, e realmente a primeira reunião, para mim, é uma das mais importantes, porque lá está o que tu estavas a dizer, é ali que eu mostro todas as minhas intenções pedagógicas, todo o meu trabalho, toda a minha metodologia, e lhes digo aquilo que vão encontrar ao longo do ano e aquilo que não vão encontrar. Portanto, para não desfraudar expectativas, até porque eu acho que a forma como nós comunicamos é muito importante, seja com o grupo, seja com os pais, seja com as colegas, e eu tenho muito este cuidado de comunicar e tento sempre ser clara nas minhas mensagens, porque é importante, se queremos parceiros, se queremos pessoas a cooperar connosco, temos que ser totalmente honestos e abertos sim, de com certa tudo. forma, E isto também é válido, Ilanda, e foi uma coisa que eu também aprendi ao longo dos anos, que era, e eu até vivia trabalhava num colégio onde diziam, nós não podemos dizer não sei aos pais. Tu tens que saber sempre. E eu pensei, não, eu posso dizer não sei, olha, não sei, mas vou saber. Não sei, mas olha, dê-me um bocadinho para pensar, deixa-me refletir um bocadinho, deixa observá-lo mais. Mas é válido eu dizer não sim, sei. sim, claro que Neste sim. momento não sei, mas eu vou saber. E esta humildade perante os pais também faz com que eles também se sintam mais importantes, porque às vezes digo, olha, ajude-me lá com isto porque eu preciso da sua ajuda. Porque às vezes nós temos muito, eu é que Sim, sei de educação de infância, porque eu é que estudei educação de sim, infância. E passamos sim. aquele quase atestado de incompetência aos pais de que É você o que eu percebe do digo seu aqui, filho tem enquanto pai. que haver, sim, tem que haver Eu aqui um meio percebo da termo, infância, não é? sim, tem que haver aqui Mas um meio ao termo. pormos neste patamar com os pais, não é? Ao permitirmos, olha, ajude-me com esta questão que eu já tentei isto, já tentei isto, acho que isto aproxima-nos muito e faz com que eles também queiram e gostem de estar presentes, não é? E queiram estar porque se sentem validados também. Porque isso é trabalhar em parceria com as famílias, não é? Porque também é uma das desconstruções que temos que fazer na área da educação, que é, Sim. tipo, a participação dos pais no jardim da infância é nas festas. Ai, Yolanda, ainda há tantas escolas fechadas às famílias que eu não sei como, mas Sim, ainda sim, há. quando vem quando mais para a frente é quando há a nível dos comportamentos, não é? Sim. Mas a nível de uma, tipo, fazemos uma festinha, os pais É vêm a e participação, sim. está feita a participação dos pais. Isso não é participação dos pais, ok? Isso não Quer é dizer, isso de certa forma até é uma participação, não é um envolvimento das famílias, mas não não, estão envolvidas na escola, nem nada. elas estão a participar naquilo que foi pedido. Claro. Sim, porque, por exemplo, uma das coisas que eu costumo fazer é um bocadinho também esta escuta ativa em relação à família, né? O que os preocupa, o que é que eles, tipo, que expectativas é que ele tem, não é? Quais são as intenções, por exemplo, eu trabalhei um bocadinho com este também, porque é uma das minhas ferramentas, né? Na área do coaching. O facto foi a primeira pergunta depois da reunião que eu disse: olha, eu entrego-vos este papelinho, gostava de ter a vossa. Pronto, quem quisesse responder, não é obrigatório, claro que não é, mas gostava de fazer. Então pus um bocadinho as intenções. Qual era a intenção deles para aquele ano? O que é que eles estavam à espera? Né? Trabalhar um bocadinho esta questão da expectativa e da intenção. E foi super giro, porque muitos pais disseram: olha, eu quando olhei para aquilo, assim, o que é que eu respondo? Eu sei lá. Eles sabiam. E eu assim, mas isso é importante, eu não quero saber, eu não quero que você responda bonitinho. Não, isto é levar-vos também a refletir um bocadinho, não é? Porque da mesma maneira que eu tenho as minhas intenções para com o vosso filho, eu acredito que vocês também tenham as vossas intenções para com ele. Agora imaginem, se nós conseguíssemos, não é? Se conseguirmos juntar as intenções, ou até eu perceber se são as mesmas, ou até podem não ser, né? E vamos criar aqui um meio termo em que ambas as intenções vão ter resposta, porque quem vai ganhar é a criança. Né? E mais do que as intenções, Yolanda, acho que quando nós fazemos aqueles pedidos aos pais de participação em festas e com trabalhinhos de casa e tudo mais, nós estamos a exigir dos pais uma determinada participação na escola, que nunca lhes perguntámos se eles queriam ter essa participação na escola, porque os pais podem querer participar e podem querer estar de diferentes formas. E também é importante nós, enquanto profissionais, percebermos e escutarmos as famílias, a forma como elas querem estar na escola, a forma como, por exemplo, algumas até podem não querer estar. Pronto, é E isso isso. também é válido. E é tentar perceber porquê que não quer estar. Tem alguma relação difícil com a escola? Não acredita na escola? Tem uma visão da escola mais de o trabalho delas é lá, o meu é cá? E isso também tem que ser respeitado, se as famílias assim o entenderem. Embora nós
possamos sensibilizá-las para que o ideal ou o melhor seria. Mas temos sempre que respeitar a forma como as famílias querem estar na escola. E isso é importante. E quando nós pedimos esses trabalhinhos, nós estamos a estruturar a forma como elas estão na escola. E eu lembro que essa desconstrução eu fiz aqui há cerca de 3 anos, quando mandei um trabalhinho para casa e houve uma mãe que não me trouxe. E a minha primeira reação, como qualquer pessoa impulsiva naquele momento, foi: puxa, quer dizer, nem um trabalho faz da filha uma pessoa. Depois pensei: não, eu tenho que perceber porque é que este trabalho não fez sentido para esta mãe. Porque é que elas também não fez este trabalho? Foi porquê? Porque não gostou da dinâmica, não é este o nível de participação. E eu fui ter que ter com a pessoa e disse: olha, não fez o trabalho, quer fazer de outra forma, quer fazer outro. Eu não achei muita. Porque quero tirar a fotografia à árvore de Natal e trazer para a creche. É que eu custa-me imprimir e tudo mais. Eu disse: mas se preferir, pode mandar por e-mail, se quiser. Então se isso for assim é mais fácil. Às vezes é desconstruir alguns. É mesmo isso, Marta. É tipo, aqui é um bocadinho nós usarmos esta questão das atitudes mindfulness, né? Nós, tipo, aceitarmos e olharmos para a família, tipo, pode haver uma razão muito forte para que esta família tenha este tipo de comportamento. E nós, às vezes, balizamos tudo pela nossa família, pela minha estrutura familiar. E pela minha visão, né? Pela ideia que eu tenho de Tipo, família. se eu como mãe, se for mãe, né, tenho esta visão de família, ou é esta a família que eu tenho, é assim que todas as famílias têm que funcionar. E na verdade, é assim, é muito injusto, porque nós não sabemos os desafios que as famílias estão a passar, não sabemos verdadeiramente a dinâmica daquela família, se calhar os sacrifícios que até para nós há coisas tão básicas, e para aquela família pode ser a batalha diária, né? Ter comida na mesa, né? E para mim é uma coisa que se calhar nem me passa na cabeça, tipo, Exato. ter comida, né? E às vezes esta questão também faz parte do educador da infância. Este olhar para a família desta forma, não é? Com cuidado, não é? Com muita empatia, no sentido de dizer assim, ok, o que é que pode estar aqui a acontecer para que esta família me fuja, não é? E depois respeitar, porque pode até não estar a acontecer nada, não é? Tipo, até pode não acontecer mesmo Pode nada. ser uma opção da família e não querer estar próxima da escola, não querer estar dentro da dinâmica da escola e está tudo bem. E está tudo bem. Essa foi uma das grandes desconstruções que eu fiz como educadora, porque às vezes quando eu disse, meu Deus do céu, eu era tão julgadora. Sério, tipo, a família não sei o quê, assim, por favor, então, mas, quer dizer, eles chegam aqui, largam os filhos e isto é, pá, como é que é possível? Era logo automático, né? E Mas, isto ao mas longo ainda, mas ainda é um processo, e é uma consciência. Eu acho que tu, quando ganhas consciência das coisas, quando as coisas te surgem naturalmente, de forma impulsiva, e porque foi as tuas vivências, e porque é natural, é muito natural em nós julgarmos logo primeiro, não é? Mas se tu tiveres essa consciência desse comportamento, tu consegues reprimi-lo e consegues, não, espera, há de haver aqui uma justificação, há de haver aqui uma razão, deixa cá ver o que é que. E não ir logo ao. largar o julgamento e pegar mais na curiosidade, que é uma das coisas que eu acho que, como educadora de infância, devíamos ter um chip de curiosidade que pudéssemos colocar, porque eu acho que faz magia a curiosidade. Está aqui, deve ser uma mãe ou uma colega, a Patrícia. Foi uma mãe minha, a Patrícia Amorim, foi uma mãe minha, sim. Foi uma das mães que me ajudou a desconstruir esta relação com a Sim, família. é Foi com isso. ela que eu também cresci. Boa, é isto, é tão bom, não é? Crescer com toda a gente, verdade. Marta, estamos quase a terminar. Antes de terminar, eu queria perguntar, ok, alguma pergunta que eu não tenha feito que tu gostavas que eu tivesse feito? Não sei, acho que não. Não sei, acho que foi uma conversa agradável. Acho que Foi. não, acho que foi tudo, sim. Ok. Olha, na verdade é o que eu digo, isto faz mesmo sentido, dar sentido à forma de sentir da criança, não é? E isso fazes muito, muito, muito bem, ok? Pelo menos parabéns pela página, na verdade Obrigada, Yolanda. eu acho que é inspirador também, porque às vezes nós temos os nossos desafios e eu acho que isto também para além, pelo menos a mim ressoa desta forma e creio que para muitos colegas também poderá fazer né, este efeito, digamos assim, naqueles dias que nós às vezes pensamos que tipo, ok, se calhar não estou na profissão certa, se calhar
consigo, isto é uma batalha, não consigo, né? E eu acho que são, às vezes, algumas publicações que podem aparecer assim, né, nesta máquina, nesta rede que é social, né? E que se pretende que seja social. Que nos faz às vezes animar e dizer assim, ok, eu se calhar consigo, né? Se eu se calhar amanhã já vou com outra vontade e se calhar vou olhar para o meu grupo de crianças Sabes que eu tenho recebido muito esse feedback na página, de pessoas que me dizem isso mesmo, de que às vezes estão num nível de desmotivação e depois acabam por ler algumas reflexões e motivarem-se, ou porque se identificam, ou porque veem que afinal é possível em determinados contextos, mesmo não têm todas as condições. E portanto isso também me apela muito a continuar e a fazer a partilha nessa perspectiva de inspirar as pessoas a poderem nos seus sim, contextos. era mesmo nesse sentido, Marta. Na verdade, a inspiração é mais pela reflexão, não é? Pronto, isso também se calhar é um defeito meu, e defeito ou feitio, é qualquer coisa meu. Ou se calhar nem é meu, foi construído desta forma, né? Tipo, eu também não me vejo, e para mim não faz mesmo sentido, né? Quando às vezes eu vejo as vossas publicações, e as tuas, a do Nuno, mesmo muitos colegas que eu me identifico e da Cátia, que ainda tive com ela a conversa a semana passada. Mas a minha ideia não é tanto tipo, ok, ela fez isto assim, eu vou fazer isto desta maneira, vou fazer. Não é isto que eu estou a dizer, é esta reflexão, A é este. reflexão que está. Sabes que naquela conversa da Child Diary que tu falaste no início, Sim. a Vanessa fez-me essa pergunta: Marta, tu não tens medo que as pessoas copiem? E eu disse: olha, eu só não tenho medo por uma razão, porque todas as minhas publicações estão contextualizadas. Portanto, elas dão o contexto onde elas aconteceram e todas elas tentam provocar alguma reflexão. E é por isso que eu não tenho medo de ser copiada, porque eu acredito que. Não, eu acho que não devia ser copiada, percebes? Tipo, é essa a ideia. Eu acho que nós, educadores, quando olhamos para páginas de outros educadores que nos É para tocar identificamos, campainhas, é para ler e, ok, não tinha visto a coisa nesse ponto, nesse prisma. não é? Eu é no sentido de, ok, olha mais para o teu grupo, não é? Faz isto ao teu grupo. Estás a ver a diferença? Porque Uhum. não vamos cair noutra coisa que também não é bom, não é? Tipo, é estar a replicar práticas Contextualizadas, sim. para aquele grupo, ou seja, deixamos de fazer palhacinhos para pôr na parede, mas vamos pôr luzes e coisas na parede e Que que não faz também sentido para o grupo. grupo. Né? É neste, pronto, é dentro deste sentido que quando eu vejo e quando eu te leio, é isto que ressoa em mim. É dizer assim, olha, amanhã chegas e vais olhar para o teu grupo, vais procurar ver o que é que eles estão a tentar transmitir, ok? Porque se calhar não estás a olhar muito para eles, se calhar estás focada noutras coisas. E isto para mim é que é inspirador na tua página. Lógico que o resto faz sentido, mas é isso, faz sentido para o teu grupo, não é? Por isso Exato, não significa que aquela mesma atividade fizesse sentido para o meu grupo. Se exato, não fazendo sentido ao meu grupo, não ia ter. Não ia ser educação da infância, não é? Não ia ser claro. educação. E eu acho que é um bocadinho esse. Quem segue e quem te vai seguir, não é? e quem aparecer na página, que olhe para a página mesmo com isso, um convite a esta reflexão. Okay? Porque é isto que a educação da infância precisa. A educação da infância não precisa daqui a uns meses haver revistas como havia antigamente, né, que nós comprávamos com os moldes, com tudo para fazer. Não é E isto era que eu para fazer. quero, não é isto que eu acredito na educação de infância. Não, Acho que não. aquilo que melhor a tua página tem, mesmo, Marta, é a reflexão que provoca, sinceramente. E eu isso tenho que te agradecer, ok? Ainda bem, Yolanda, obrigada. A intenção era mesmo essa, porque efetivamente gosto muito. Aliás, no Instagram diz mesmo isso. Gosto de refletir e de fazer refletir. É mesmo esse o objetivo. É Ok? refletir e fazer refletir. Ok. Olha, Marta, um beijinho grande. Obrigada, Continuo Yolanda, um beijinho. de muitos sentidos, ok? De muito sentir nessa sala, na tua sala, este ano e nos anos a seguir, acredito que será sempre assim. Muitas inquietudes, ok? Exato. Que a tua vida profissional seja repleta de inquietudes, porque é daí que vem o erro, a consciência Exato. do erro e a melhoria, não é? E a evolução. Por isso, olha, um beijinho enorme, muito obrigada. Também obrigada Obrigada, Yolanda, pelo convite. por aqui. Muitas reflexões que espero que
surgido e que surjam nas próximas horas, ok? Um beijinho a todas, também a todos. Tiveram aqui, teve aí o Fábio, pelo menos, também é um dos provocadores de reflexões boas, Exato, nos que andam né? também a provocar reflexões por aí. Ok. E é bom porque é na reflexão que a gente cresce, não é? Portanto, é Sem dúvida, importante. sem dúvida, sem dúvida. Olha, muito obrigada, Muito tá? obrigada, Yolanda. Um beijinho E grande. a encontrar pessoalmente. É verdade, sem dúvida. Um beijinho, obrigada, muito grande. Nada, Obrigada. obrigado eu.